Olá, meus amigos que acompanham o nosso F5, estamos iniciando a nossa segunda temporada. Estúdio novo, agradecer aos amigos que sempre estão nos acompanhando e hoje nós temos a grata satisfação de entrevistar o deputado federal Coronel Ulisses. Olá, Coronel. É um prazer, deputado, ter o senhor aqui em Manso Lima, aqui no nosso podcast para falar sobre suas ações como deputado, suas ações como um político aquerendo respeitado, o senhor que foi o terceiro mais bem votado, né, na eleição de 2022. E nós vamos falar hoje sobre os assuntos em Brasília que esse ano foram ferventes, né, muitos assuntos relacionados ao trabalho dos deputados, do Congresso. Vamos falar também sobre a política acreana e também do incentivo do deputado federal Coronel Ulisses para Manso Lima e também do seu grupo político. Deputado, vamos começar por Brasília. Esse ano foi um ano tumultuado. Como é que o senhor define o ano 2025 no Congresso, lá em Brasília? Josemir, eu queria em primeiro lugar agradecer, a oportunidade, agradecer a Deus também, que nos dá o dom da vida, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, dizer que é uma honra poder estar aqui em Manso Lima, um município que eu tenho muito carinho, muito respeito, tenho um compromisso de ajudar os 22 municípios, porque entendo que o Acre só vai ser grande se todos os municípios forem desenvolvidos economicamente, socialmente, se todos os municípios gerarem emprego, renda, se todos os municípios saírem, inclusive do isolamento. Nós temos ainda hoje 4 municípios, que é Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa, que não são integrados ao Acre, quiçá integrados ao Brasil. O próprio município de Manso Lima hoje padece com uma estrada que realmente já foi gasto aí bilhões e era para essa estrada estar em pleno funcionamento e a gente fica também no isolamento. Manso Lima, Cruzeiro do Sul, região do Juruá todo. Então eu só acredito que o estado do Acre vai ser grande, pujante, um estado que realmente vai ser respeitado economicamente e ter a visibilidade que merece no Brasil quando todos os municípios também forem grandes. Então eu tenho esse compromisso com os 22 municípios e não é diferente aqui em Manso Lima. Manso Lima, que é a cidade que quando eu nasci aqui em Cruzeiro do Sul, Manso Lima ainda fazia parte de Cruzeiro do Sul. Era Vila Japim ainda, Era né? Japim. Vila Japim. Então assim, me sinto não somente um cruzeirense, mas também um japinhense ou mansolimense, não é isso? O senhor que tem toda uma trajetória, começando pela segurança pública, é um juruaense aqui então, né? Mas hoje, deputado, falando na política macro, lá em Brasília, esse ano foi um ano que ferveu, né? Prisão do presidente Jair Bolsonaro, o STF intervindo nas ações dos deputados, dos senadores, do Congresso Nacional. Como é que o senhor faz uma síntese desse ano lá no Congresso, em Brasília? Olha, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, né? O Brasil nunca viveu uma ditadura tão pujante como essa, né? O pessoal fala da intervenção militar que nós tivemos ali em 64, mas eu acredito que hoje nós estamos vivendo um terror muito maior que aquele, porque nós estamos tendo hoje a ditadura da toga, que é a pior ditadura que nós temos, que é a ditadura do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Então a gente vê hoje um poder superestimado, no meu entendimento, um poder que está usurpando a função, as atribuições dos outros poderes. Inclusive, só acontece, é bom deixar claro, porque o nosso Senado tem sido omisso. Porque quem é responsável para colocar o STF no seu devido lugar são os senadores, né? Quando se fala de executivo, é a Câmara Federal, são os deputados. Quando se fala de senador, de STF, são os senadores. Infelizmente, muita gente ali de rabo preso, muita gente ali que deve à justiça e aí não consegue fazer nada. Estão tudo algemado. Então nós temos que realmente ter muito cuidado nas pessoas que nós escolhemos para nos representar, seja na Câmara Federal, seja no Senado, pessoas que não podem ter rabo preso, pessoas que têm que ter compromisso com a sociedade, que não pode ser vendido, porque lá tem muitas situações de você receber emendas extras para votar contra o povo. Eu não quero e não aceito emendas extras. Então, muitas vezes, eu sou campeão de emenda. Ora, todos os deputados e senadores recebem a mesma quantidade de emendas. Se o cara é campeão de emenda, é porque ele estava se vendendo ali e recebendo emendas extras para votar contra a população. E o poder que emana do povo é o Congresso. Então, esse é o poder que representa o povo. Nenhum ministro daquele STF recebeu um voto popular.
Então eles não podem chegar e dizer, como aconteceu agora, do Alexandre Moraes, dizer que o Poder Judiciário, no caso lá o STF, é o maior, mais poderoso do mundo. Ele não tem que se gabar com isso, ele está errado, ele está usurpando e está violando muitos direitos humanos de pessoas honestas, inocentes e trabalhadoras. A gente vive um ativismo judicial, né? O senhor sabe o que é o ativismo judicial. O Congresso hoje ele está querendo legislar, tomar o lugar dos deputados, dos senadores. O senhor acha que teve erro lá no Constituinte, em 88, quando permitiram que um ministro do STF fosse escolhido por um presidente? Não, eu acredito que quando foi criada a Constituição, inclusive a Constituição ela é baseada num princípio que foi criado por Montesquieu, que é o princípio dos freios e contrapesos, onde todos os poderes eles são independentes, são harmônicos entre si e isso dá o equilíbrio entre os poderes. Um fiscaliza o outro e nenhum pode se sobrepor ou querer ser mais do que o outro. O problema é que, para que isso aconteça, esses poderes eles têm que ter pessoas que não tenham rabo preso, pessoas que possam ir contra um STF. Por que não pode ter um impeachment de um ministro do STF? Ah, nunca teve, uma hora tem que ter. Esses caras são deuses, esses caras nunca erraram. Se errou, assim como é cassado um deputado, como é cassado um senador, como é cassado alguém do executivo, um presidente, um governador, o STF não pode? Pode sim, eles erram também. E se errou, tem que ser cassado. Quais são os erros que tem que ser impeachmentado. Então o que acontece? Não estão impeachmentando simplesmente pelo fato de que o Senado, que é responsável por isso, não tem a força moral, né, de realmente ir contra essas pessoas, porque qualquer coisa eles vão lá e desengavetam uma ação que tem contra um senador daquele, e o senador já recua. Então, isso é o que está causando o maior desequilíbrio entre os poderes. Como deputado e também como professor, o senhor é do direito, né? Quais são os erros que o senhor vê dentro do direito, as afrontas à Constituição cometidas pelo STF atualmente? Olha, nós tivemos um agora, por exemplo, o mais recente, o da Carla Zambelli. A Constituição diz lá no artigo 55, parágrafo 2º, parágrafo 3º e em diante, que quem é responsável para tirar o mandato de um deputado é a Câmara. É a Câmara Federal, está escrito lá. Então tem que passar pela Câmara, tem que ser votado, e a gente votou. Entendemos que ela é uma deputada que foi eleita com mais de 700 mil votos, em termos proporcionais a mais votada do Brasil. Então quem tem o jeito de tirar o mandato dela é o povo. O povo, quando ela for para as urnas, vai dizer se ela merece voltar ou permanecer. Ou então ser extirpada da política. E não o ministro que foi lá e caçou na mão dura mesmo, né? De maneira arbitrária, um abuso de poder, porque ele rasgou a Constituição, ele infelizmente violou a nossa Carta Magna e fez aquilo que fez. Ele, como juiz, deputado, ele não espera nem ser provocado, ele se antecipa e vai lá e toma a decisão. O que não pode, que não né? pode, Você né? sabe que o juiz ele não pode agir de ofício. Isso. Ele tem que ser provocado para ele agir. Ele está agindo de ofício. Ou seja, ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o acusador, ele é o juiz, ele é o carrasco, ele é tudo. Fere os princípios. Todos os princípios basilares do direito. O devido processo legal, o direito à ampla defesa do contraditório, todos os princípios do juiz natural. E ele é irredutível também, o Alexandre de Moraes é irredutível com relação às defesas das pessoas, né? Tanto do presidente como das pessoas que estavam ali presentes. O presidente Bolsonaro é um homem honesto, inclusive agora saiu um parecer da PGR dizendo que o governo dele não teve corrupção, zero corrupção. Aí nós pegamos aqui o governo do Lula, nós tivemos o mensalão, nós tivemos o petrolão, nós tivemos agora essa dos aposentados, CPI do INSS, que é o maior roubo de pessoas que são os velhinhos, os aposentados. São pessoas vulneráveis. Já ganham bem pouquinho, né? Já ganham pouco, os caras vão lá e metem a mão. E o pior, todo mundo que está envolvido é ali do convívio do presidente. Ou seja, ele sabia de tudo. E fica pagando de honesto. Uma pessoa dessa, a gente sabia que ia acontecer isso.
Nós sabíamos que ia acontecer isso porque faz parte, né, da esquerda essa questão da corrupção, de querer ganhar no grito, de afrontar os poderes, assassinar pessoas. A esquerda assassina quando tem um líder da direita que está se projetando, seja lá onde for, em qualquer lugar do mundo, a esquerda vai lá e tenta matar. Aconteceu, já mataram um monte. Deputado, E acontece isso rotineiramente. já que o senhor falou da esquerda e direita, a gente sabe que tem um presidente aí, que é o Lula, que está no governo, certamente ele vai querer ir para a reeleição. Do lado da direita, os nomes que temos é o governador de São Paulo, né, o Tarcísio. Essa semana a mídia trouxe à tona também o filho do Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa troca de poderes para 2026? O senhor acha que tem possibilidade de a direita voltar ao poder no ano que vem? Acredito, até porque a direita tem vários nomes. A direita construiu, e aí a gente tem que dar o crédito ao Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ele conseguiu resgatar a direita e deu à direita vários líderes. Nós temos hoje o Tarcísio, que vai muito bem. Nós temos o Caiado, que vai muito bem. Nós temos o Fábio Bolsonaro, que foi colocado agora, que vai muito bem. Nós temos o Ratinho Júnior, que vai muito bem. Nós temos o Zema, nós temos vários líderes da direita. Quando você olha para a esquerda, não tem ninguém. Só tem o Lula e mais ninguém. Quem é que vai substituir o Lula? O Haddad, que é o terror da economia, que está acabando com o nosso país, só sabe aumentar imposto. Todo dia tem um imposto que aumenta, todos os dias aumenta o imposto, ou cria uma taxa para o brasileiro pagar. Então um cara desse na presidência não tem a mínima condição. Uma das bandeiras do Lula Não foi tem. a picanha. Então né? quando Picanha você vê, quem é da esquerda? Não tem, só tem o Lula. A direita tem vários. Se todas essas lideranças que eu coloquei aqui, se elas se unirem, a gente tira o Lula. Eu só acho que melhorou com o Lula ou piorou? É a picanha. Não, claro que piorou. Ele prometeu, não foi só picanha, né? Tudo que ele falou, ele mentiu. Ele prometeu picanha, não tem. Ele prometeu cervejinha, não tem. Ele prometeu que não ia colocar amigo no STF, colocou. Ele prometeu que não ia perseguir ninguém, que não ia ter vingança, está se vingando de todo mundo aí, cometendo arbitrariedades que não tem mais tamanho. Ele disse que não ia ter nenhum tipo de sigilo nas contas, e aí tudo agora ele está colocando como sigilo. Os gastos dele, os gastos da Janja, que são gastos absurdos que ela gasta. Aquela mulher gasta no dia 3 milhões de reais no dia. Vai para a Europa lá, só o hotel dela dá R$1 milhão com a equipe dela, é um absurdo. Né? Se fosse com o dinheiro dele, não fazia isso, só faz isso porque é com o dinheiro do povo, com o dinheiro que está faltando na saúde, com o dinheiro que está faltando na educação, na segurança. Se fosse com o dinheiro dele, não fazia, eu tenho certeza. Você sabe que ele não fazia. Deputado, você falou em segurança, sempre a gente está vendo seus vídeos aí nas redes sociais se posicionando em relação à segurança. Teve aquela operação lá no Rio de Janeiro, né? Tem o Acre, por exemplo, ser um estado que faz fronteira com o Peru, com a Bolívia. É uma rota de entrada de drogas. Pela sua experiência na área da segurança pública e também como parlamentar, o que o senhor acha que poderia melhorar para amenizar a questão da segurança nas fronteiras? Primeiro, tirar a esquerda do poder, porque a esquerda é criminosa e é conivente com o crime. Todas as leis que nós aprovamos lá para endurecer contra o crime, a esquerda vota contra a população e vota a favor do crime. O PL antifacção, toda a esquerda votou contra a população e a favor dos faccionados. E assim vem acontecendo sempre. Toda vez que a gente quer endurecer as leis, porque nós temos que endurecer as leis, porque a certeza da punição, ela diminui a violência. Se o bandido tem certeza que ele pode cometer o crime 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 84 vezes, como eu já vi quando eu apresentei o PL 714, que é de minha autoria, que moraliza a audiência de custódia, nós fizemos um levantamento. O recorde é uma pessoa que foi liberada 84 vezes na audiência de custódia. Essa pessoa cometeu 84 crimes e foi liberada. E tem mais outro. Então, quando a gente cria uma lei que é para endurecer contra o crime, a esquerda toda vota contra. Então, primeiro vamos tirar a esquerda, porque a gente começa a trabalhar. Mas nós temos que investir também nessa questão de equipamentos, nós temos que investir na questão de viaturas, nós temos que investir na capacitação profissional do policial, no treinamento dos profissionais de segurança pública. Nós temos que investir em geração de emprego e de renda, que não é segurança pública especificamente, mas influencia, porque jovens, tudo é uma sistemática. Temos que investir em educação. O dinheiro que o pessoal... Eu vi agora, olha só, eu vi agora recentemente
que o Ministério da Justiça, lá com o ministro que não sabe de coisa nenhuma de segurança, que é o Lewandowski, que não sabe nada de segurança, está mais perdido do que azeitona em boca de banguela. Esse ministro estava verificando lá, inclusive, a situação, junto com a equipe dele, de dar um tablet para o pessoal dos presos. Tem que dar o tablet para o estudante, não é para o preso, não é para o estudante. Temos que valorizar, primeiro, quem não cometeu o crime. Sim. O cidadão de bem não dá. Ah, tem que ter a ressocialização? Tem que ter a ressocialização. Mas primeiro o cara tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Porque ele tirou uma vida, ele roubou, ele matou, ele traficou, destruiu famílias. Porque quando o tráfico destrói famílias, não é só uma pessoa, destrói uma família toda. E mexe com a sociedade. E mexe com a sociedade. Deputado, agora vamos falar sobre política, né? A gente tem muito assunto para falar sobre o seu trabalho, né? Outra oportunidade a gente vai falar mais, mas sobre política. O senhor hoje está no União Brasil, né? Isso foi eleito pela União Brasil, o terceiro deputado mais votado, com mais de 21 mil votos. Como é que está a União Brasil com essa fusão com o PP atualmente no Acre? Olha, essa fusão foi uma decisão do Diretório Nacional, então veio de cima para baixo, nós temos que cumprir. Então hoje a União Brasil e o PP se tornou uma federação que chama-se União Progressista. E a União Progressista hoje se torna a maior bancada de deputados e senadores do país, a maior bancada de governadores, de prefeitos, de vereadores, né? Esses dois partidos são dois partidos grandes que se uniram no intuito de mais à frente se tornar um único partido. Hoje a federação é como se fosse o noivado, posteriormente vem o casamento. Então isso influenciou em vários estados. Aqui no nosso estado influenciou também porque nós temos aqui a União Brasil e o PP, que são os dois maiores partidos aqui do estado do Acre. Então, são quantas cadeiras em Brasília? Nós temos hoje 6 deputados federais, nessa cadeira. Então é muito forte, E com certeza isso vai refletir nas eleições. O senhor vai sair locais. Vai sair candidato à reeleição pelo mesmo grupo? Sim, eu sou candidato a deputado federal à reeleição pela União Brasil, né? No caso dentro da União Progressista. E meu nome vai ser colocado à disposição da população, que se entender que a gente tem que voltar, se entender que nós estamos representando dentro daquilo que a população, que atende os anseios da população, então a gente vai colocar o nome e aguardar que a população julgue, né? Sempre pautamos pela direita, não nos desviamos durante aquilo que nós prometemos na campanha. O nosso posicionamento na campanha não se desviou depois que nós nos elegemos. Continuamos sempre defendendo aquilo que as pessoas acreditaram, nos elegeram acreditando numa pauta. Nós continuamos nessa mesma pauta. Então nós não nos desviamos, não nos omitimos, não votamos a favor do PT para ganhar mais emenda ou para ficar bem, para ganhar cargos federais, para ter benefícios. Em hipótese alguma, a gente abriu mão de tudo isso. O meu compromisso do meu mandato é com o povo acreano. Eu não sou dono de mim mesmo, esse mandato pertence ao povo acreano, eu tenho que fazer aquilo que o povo quer. Então eu tenho que fazer essa leitura, o povo quer que eu vá por esse caminho, eu tenho que ir por esse caminho. Se o povo quer que eu vá pela direita, eu tenho que ir pela direita. Já sabe, você vai caminhar com Maílza, você vai caminhar com Alain, ou ainda está em análise? Não, tá muito claro isso aí. O União Progressista tem candidato. E a Maílza? Então, o nosso candidato vai ser o candidato da União Progressista. Então, eu estou hoje, inclusive, como presidente da União Brasil. Então, seria falta de ética minha se eu fosse caminhar com qualquer outra pessoa, se não fosse com a Maílza, que é a candidata do nosso partido, da nossa coligação, da nossa federação. Então, seria até uma covardia da minha parte, né? Então, assim, lógico que a gente tem conversado politicamente, até para que a gente possa entrar de cabeça nisso, né? Nesse momento eu estou cuidando do União Brasil, porque eu acabei de assumir a presidência do União Brasil, eu estou cuidando do União Brasil, para que a União Brasil venha crescer, para que a União Brasil possa realmente ser dentro dos demais municípios, dos 22 municípios, aquilo que ele é a nível de Brasil, um partido grande. A priori, deputado, esse ano que vem teremos 2 vagas para o Senado, né? Cogita-se que o Gladys vai ser candidato, é o nome mais forte que tem dentro dessa união, mas sobra uma vaga. Essa vaga está sendo disputada pelo próprio senador Márcio Bittar, tem a Jéssica Salles, tem outros nomes, o senhor também já foi citado. Tem essa possibilidade de o senhor disputar a vaga de Senado ou vai permanecer como federal mesmo? Olha, citaram o meu nome, inclusive colocaram o meu nome
nas pesquisas. Quero agradecer que a gente saiu muito bem pontuado nas pesquisas, mas eu entendo que hoje uma das vagas o governador Gladson caminha tranquilamente, então acredito que ele ganha essa vaga. A outra vaga eu acredito que vai ficar com a direita, né? Então a direita vai eleger um, até porque o Bolsonaro precisa de um candidato legitimamente da direita, que hoje eu enxergo o Márcio Vittar, não consigo enxergar um outro nome, né? Ele tem se consolidado nesse sentido. Eu acredito que o Bolsonaro tem condições de fazer um senador em cada estado. Então, assim, não consigo enxergar espaço para mim nesse momento. Eu acredito que é muito sensato que eu venha para uma candidatura de deputado federal, para uma reeleição, até porque a gente, como nós precisamos de senadores fortes, que defendam os princípios de Deus, pátria, família, liberdade, lá no Senado nós precisamos também na Câmara Federal. Então, o meu viés é um viés conservador, eu defendo Deus, pátria, família, liberdade, geração de emprego, de renda, educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, os meus princípios, o meu trabalho, meus alvos são sempre nesse sentido. O senhor hoje é deputado federal, mas olhando para trás, a gente vê que o Gladson, que hoje é governador, foi deputado federal, depois foi senador, é governador. O próprio Alan Henrique foi deputado federal, hoje é senador e almeja o governo do Acre. Mas todos esses políticos têm que ter grupo, né? Nos 22 municípios acreanos. O senhor, deputado federal, certamente é um nome dos mais fortes para voltar à Câmara, né? No próximo ano. Como é que está o grupo do Coronel Ulisses hoje no Acre e também aqui na cidade de Massulima? Olha, nós trabalhamos com grupos de amigos, né? Nós não temos grupo de políticos profissionais e nem queremos, né? Nós temos amigos, irmãos, famílias que caminham com a gente dentro dos princípios que nós defendemos, e essas pessoas foram as pessoas que me deram o braço e caminharam comigo de mãos dadas para que nós pudéssemos ser o terceiro deputado federal mais votado do estado. Só 4 deputados de 135 ultrapassaram 20 mil votos. Nós tivemos 21 mil votos, então só 4 ultrapassaram 20 mil votos. Com votos em todos os municípios. Com votos em todos os municípios, né? Então, assim, nós não tivemos apoio na eleição passada de nenhum vereador, de nenhum município. Nós não tínhamos nenhum vereador do menor município que, em termos eleitorais, que é a CIS Brasil, nós não tínhamos nenhum vereador de nenhum município. Nós não tínhamos nenhum deputado estadual com mandato caminhando com a gente. Então, assim, a nossa base foi a base popular, as pessoas realmente do povo, amigos, irmãos, né, famílias que acreditam no nosso trabalho e que nos ajudaram a chegar lá. E essas mesmas pessoas nós nunca abandonamos, nós continuamos trabalhando, conversando com essas mesmas pessoas. Então essa base ela tem se consolidado e tem aumentado, então acredito que a gente tem todas as chances de vir para uma reeleição e, se for da vontade de Deus e do povo, a gente conseguir ser reeleito. Porque a vontade não é minha. Eu só tenho o meu voto. Da minha esposa, se eu queixar muito ela até vota em mim, né? Mas tem que estar bem andando na linha. Alinhado, né? Tem que estar bem alinhado. Deputado, aqui em Massulima, a gente tem analisado que os grupos do Coronel Ulisses têm crescido, né? O senhor começou ali com o Tarlen, ele apoiou, o senhor teve quase 400 votos, essa média de 400 a 500 votos. O senhor apoiou ele também para vereador, tem votação expressiva, mas a gente vê alguns nomes insurgindo-se aí, querendo entrar na política, né? Tem o empresário Play, que está disputando algumas enquetes aí, está indo muito bem. Tem o próprio vice-prefeito, que é o Andinho. O senhor sabe com quem vai caminhar? Algum nome o senhor vai ter que ter para deputado estadual na eleição que vem? Nós vamos apoiar alguns candidatos a deputado estadual, né, que com certeza vão vir compor o nosso partido. E aqui em Massulima a gente tem essas duas possibilidades, né? Tanto o Andinho, que é vice-prefeito e pertence à União Brasil. O Play não pertence à União Brasil, mas hoje nós vamos ter uma conversa para que ele já venha se filiar à União Brasil. Também é um nome que eu acredito que é forte, é um nome que tem condições de se consolidar aqui com uma grande liderança. E assim, eu penso que um dos dois tem que sair, não dá para sair os dois. Então tem que entrar no acordo e decidir qual dos dois
que vai sair. A Né? decisão tá com eles, e não pode ficar também demorando e ficar em cima do muro, não. Tem que decidir logo. Eu acredito que hoje o Andinho tem um mandato, é vice-prefeito, né? Então, assim, não vejo necessidade dele deixar a vice-prefeitura. Acho que nós podemos trabalhar o nome do Play, que quer enveredar e está entrando agora, um empresário de nome, um empresário que é respeitado, uma pessoa que eu já tive fazendo algumas conversas aqui na cidade. As pessoas gostam dele, né? Assim como ele tem esse direito, o Andinho também, como qualquer outro do grupo também tem esse direito de pleitear. Agora só que nós temos que sentar e convergir num único nome. Convergir desse único nome, pode ter certeza que vai ter meu apoio, nós vamos ter as condições, a estrutura necessária para ele caminhar muito bem aqui e tirar o máximo de voto possível, quem sabe até ter essa cadeira dentro da Assembleia Legislativa. Deputado, para finalizar, vamos falar sobre os recursos que o senhor destinou aqui para o município. Recentemente tem um recurso aí para aquisição de 300 casas de farinha, né? Uma parceria com a prefeitura do município. Além desses recursos, quais são os outros que o senhor vem trabalhando? Olha, nós destinamos esse recurso, que foi um recurso de R$500 mil, para aquisição de 300 casas de farinhas para atender pessoas que trabalham na zona rural, né? Produtores rurais, da agricultura familiar. Tenho muito carinho e acredito que a saída para o nosso estado crescer e se desenvolver economicamente é a agricultura familiar, o agronegócio, a pecuária. Então, assim, esse foi um dos recursos que nós mandamos. Mandamos também um recurso de mais R$500 mil, que foi um pedido do Andinho, que é o vice-prefeito, para que a gente atendesse a comunidade do Rio Azul com uma balsa que pudesse levar desenvolvimento através de maquinários para poder trabalhar naquela área. Já colocamos esse recurso também, colocamos também mais R$500 mil para a saúde. Esse ano já colocamos mais recursos para a saúde também, eu não tenho aqui agora em mente, mas desde o primeiro ano de deputado nós sempre colocamos recursos para a saúde aqui em Mâncio Lima. Esse ano foi 500. Nós colocamos também, entregamos, inclusive no aniversário da cidade, entregamos um trator, né, para poder ajudar as pessoas. Nós já estamos aqui com alguns direcionamentos, algumas indicações também de maquinários e de insumos para o próximo ano, para atender também Mâncio Lima, que é um polo de produtores de café. Então, assim, nós temos muitas coisas que nós estamos fazendo aqui pelo município de Mâncio Lima em específico, mas também atendendo toda a região do Juruá. Amanhã, por exemplo, eu vou estar indo para Porto Walter, onde nós vamos inaugurar o mercado municipal, que é a emenda minha. Então, vou estar lá para a inauguração, Porto Walter, amanhã a gente está chegando aí. Muito bem, então, pessoal. Conversamos aqui com o deputado federal Coronel Ulisses, ele está sempre presente aqui na região, principalmente aqui no município de Mâncio Lima, sempre que vem para a região do Juruá, vem aqui e deixa a sua parcela de contribuição, o parceiro dos mansolimenses, está ombreado com o prefeito Zé Luiz. Deputado, a gente só agradece, viu, o seu tempo que você disponibilizou e fica o espaço aí para as suas considerações finais. Parabenizar o prefeito Zé Luiz, muito importante, tem exercido um excelente trabalho, e parabenizar toda a população aqui do nosso município de Mâncio Lima, dizer que é uma honra poder estar aqui sempre a gente vem aqui, e desejar a todos que já estamos chegando aqui no final de ano, né, um Feliz Natal, um ano novo com muita prosperidade, com muita paz, com muita segurança, com muita saúde, com felicidade, né? Que Deus realmente derrame do seu trono de graça toda sorte e bênção para cada um de vocês, para cada pessoa aqui desse município de Mâncio Lima. Valeu, viu? Agradecer aqui mais uma vez a nossa produtora, Rafaela Barbari, aos meninos aqui que estão nos acompanhando, Augusto, o Rony, o nosso amigo Tarlen. E para você que está sempre ligado no nosso podcast F5, compartilha, curte e acompanhe nossos próximos programas. Forte abraço e até a próxima. Tamo junto.